Seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. A criação da Superliga Europeia caiu que nem uma bomba no mundo do futebol, com 12 dos principais clubes europeus a anunciarem esta competição. As consequências poderão vir a ser gravosas para o que resta da competição em si, nomeadamente a Liga dos Campeões. Para abordar este tema tenho comigo Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law, a quem agradeço a sua presença aqui nesta Fast Talk do Jornal Económico. Gostava-lhe de perguntar precisamente como é que olha para a criação desta competição e se de facto esta já é a segunda tentativa desta prova ir para a frente e se terá mesmo condições de avançar. Bom dia, muito obrigado pelo convite. De facto, este é se isto é um bluff ou se é uma jogada negocial, é extremamente forte, não é? Não podemos descontar nem podemos desconsiderar essa possibilidade. Nós encontramos em plena fase de negociação do novo modelo e formato da Champions League para os próximos anos e, portanto, ainda há a possibilidade de UEFA e estes clubes chegarem a acordo e, no fundo, ajustarem termos e condições com que se sintam confortáveis. No entanto, isto para bluff, por assim dizer, é um bluff extremamente sério. Muito formalizado, já com site, inclusivamente, e, portanto, com anúncios relativamente ao formato de financiamento. Se for para a frente, é de facto uma pedrada gigantesca no modelo regulatório que nós conhecemos, em termos de competições europeias de futebol, e é um game changer, portanto, vai mudar tudo. Nesse sentido, se de facto se implementar, o futebol vai mudar completamente o seu contexto daqui para a frente. Já vimos que há muito dinheiro envolvido na criação desta Superliga Europeia. Sabe-se desde já que o banco norte-americano JP Morgan irá investir cerca de 4 mil milhões de euros, mas há também depois outros tipos de investimentos por trás. O que é que este modelo de liga fechada, muito à base do que aquilo que acontece nos Estados Unidos, como é que isto pode extravasar para as restantes equipas e, nomeadamente, se isto não será o fim da Liga dos Campeões como a conhecemos? Wolf, é uma excelente questão. Eu acho que, antes de mais, é importante, como referiu e bem, a questão do financiamento. Acho que é importante referir que, de facto, o contexto em que nos encontramos atualmente foi fundamental nesta decisão destes clubes. Porquê? Porque, conjuntamente, estes clubes devem mais de 5,5 bis. Há uma oferta, como disse muito bem, de 3 ponto qualquer coisa, praticamente 4 bis que foi apresentada e que é paga, pelo que tem sido dito, é paga praticamente à cabeça. E, portanto, é uma solução rápida para problemas significativos financeiros que foram extremamente agravados pelo Covid e, portanto, há aqui, em termos de motivação, há aqui uma razão muito forte em termos de contexto que explica o timing deste anúncio. Relativamente ao final da Liga dos Campeões, não sei se é o final, mas é seguramente uma adaptação radical daquilo que a Liga dos Campeões é, porque se a Liga dos Campeões é atualmente a principal competição europeia de clubes, uma Superliga retiraria imediatamente essa condição à Champions League. É muito interessante notar que o comunicado das 12 equipas que formaram esta sociedade comercial contém uma série de referências que depois têm que ser decompostas. Uma delas é precisamente o facto de considerarem que não são uma liga fechada. Fazem-no porquê? Porque esse será um dos aspectos jurídicos essenciais a debater. O que eles dizem é que o grupo core inicial será composto por 15 clubes e a competição terá 20 clubes, portanto estarão à partida 5 clubes em aberto, 5 vagas competitivas em aberto, o que na narrativa destes clubes, desta Superliga Europeia, será suficiente para que não se considere que é uma liga fechada. E, portanto, que há uma ligação ao tecido granular em termos de associativismo. É essa a ligação que eles procuram. E é muito importante ver que eles consideram que existe a possibilidade de haver uma coexistência entre Champions League, Europa League, portanto, competições de clubes europeias e nacionais e a própria competição que eles agora se propõem a organizar. Isto radica numa profunda convicção, e eles, para avançarem para esta medida, obviamente que terão estudado todas as questões legais com as mais eminentes opiniões disponíveis, e eles sentem-se seguros e bastante confortáveis que
uma restrição, portanto, uma proibição da organização desta competição, será à partida ilegal. Ou seja, aquela reação que FIFA e UEFA podem ter de dizer, bem, se vocês organizam, então os vossos jogadores e os clubes estão fora das nossas competições, quer de clubes, quer de seleções. À partida, esta é uma restrição ou é uma decisão, quer da FIFA, quer da UEFA, que deverá ser considerada, volto a dizer e a sublinhar, à partida, como não sendo admissível. Nós temos em 2020 um caso que envolveu a Federação Internacional de Patinagem, a ISU, Exato. em que a questão é praticamente idêntica do ponto de vista dos conceitos. Dois atletas que participaram. Exatamente. E os patinadores que queriam, de facto, participar nas provas da ASU, mas também participar nas provas não sancionadas pelo regulador central, por assim dizer, eles puderam-no fazer. E, portanto, no final, a comunidade europeia, portanto, os tribunais europeus, determinaram que a restrição, essa proibição, era uma proibição ilegal. E, portanto, em termos de contexto histórico, isto abriu claramente a porta. Também podemos recordar, por exemplo, a coexistência da Euroliga e Basquetebol. Do basquetebol. Portanto, houve duas competições europeias que coexistiram e que depois acabou por forçar um acordo. Mas, portanto, quer dizer, isto de facto, estamos em território desconhecido, mas do ponto de vista jurídico e do ponto de vista até comercial, já foram existindo exemplos agora num passado recente que lançaram pistas para aquilo que hoje assistimos. De qualquer forma, poderemos estar aqui perante uma grande batalha jurídica, porque esta criação desta Superliga já extravasa o mundo esportivo. De resto, já vimos Emmanuel Macron, Boris Johnson, a própria União Europeia, a mostrarem-se contra a criação desta liga e a darem conta de que tudo irão fazer para que ela não vá para a frente. Tem toda a razão, Rodolfo. Bem, isto avançando mesmo, e nós agora vamos ter que esperar aqui uns tempos para perceber se de facto as partes voltam-se a sentar e há um acordo, ou se isto de facto avança e é irreversível. Se for, as guerras jurídicas são inevitáveis. Aliás, no comunicado da Superliga, os 12 clubes anunciam que já intentaram ações, não se sabe onde, eu suponho que tenha sido nos tribunais dos seus países, já no sentido também de evitar que venham a ser excluídos das competições e que os seus jogadores venham a sofrer represálias nesse sentido. Portanto, a guerra jurídica é inevitável se isto de facto se materializar. O resultado já é mais duvidoso. Isto vai implicar análise do ponto de vista do direito da concorrência. E eu não sou um especialista em direito da concorrência, nem de perto nem de longe, e portanto não sou a melhor pessoa para fazer essa análise, mas vai com certeza implicar a análise e a avaliação de uma eventual figura de abuso de posição dominante por parte destes clubes. E se esse abuso, ou alegado abuso de posição dominante, se é configurado em termos diversos daquilo que claramente existe e é aceito para a UEFA e para a FIFA. Acho que a questão fulcral, em termos de defesa dos 12 clubes, será que todas as virtudes que são defendidas pelo modelo europeu de desporto e que são a questão do reconhecimento do mérito esportivo, que depois desagua na questão da solidariedade económica entre clubes, não é? Portanto, há uma noção de uma pirâmide em que os que estão em cima acabam por ajudar aqueles que estão em baixo e que acabam por garantir a ligação à comunidade, a ligação ao processo formativo e desenvolvimento do jogador. Toda essa lógica sustenta muitas daquelas que são as ilegalidades ou as limitações, as restrições que hoje em dia são implementadas e estão associadas ao desporto, como, por exemplo, o mercado de transferências, o fraco de haver janelas de transferências, enfim. Aquilo que os 12 vão dizer é que existe outra forma de defender estes princípios de solidariedade e de formação e de ligação à comunidade, que não passem necessariamente pelo modelo, pela pirâmide que é governada pela FIFA e pela UEFA. E eles dizem isso desde logo à partida no comunicado, quando falam em reforço em 10 bilhões, em 10 mil milhões, em 23 anos, dos pagamentos de solidariedade. Quando têm a preocupação de mostrar que não é uma liga fechada na ótica deles. Portanto, esta preocupação e esta análise jurídica, eles já a fizeram e sentem-se confiantes que vai passar o teste da legalidade. Uhum. Temos também a posição nomeadamente do Bayern e do Dortmund e do Paris Saint-Germain, clubes também de topo mundial,
mostrarem-se contra a criação desta Superliga, e já disseram de resto que não o vão integrar, podem ser aqui uma base forte por parte da UEFA em ter estes clubes do seu lado. E por outro lado, já vimos também que o presidente do Futebol Clube do Porto já recusou entrar nesta Superliga Europeia. Se poderá haver aqui margem para um clube português entrar neste formato? Bem, isso agora, enfim, nós agora vamos ouvir muitas coisas e é difícil às vezes discernir aquilo que de facto é a informação correta ou que não é. Não consigo especular sobre se Portugal e uma equipa portuguesa podem ou não podem ter lugar numa eventual Superliga. Sei que uma das questões que mais desagradou os 12 clubes foi o facto do modelo que está agora anunciado como sendo um modelo próximo de 34 clubes, julgo eu, ser considerado pelos 12 clubes como demasiado extenso, demasiado aberto, com demasiados jogos cujo resultado é previsível. E, portanto, quer dizer, essas decisões que serão decisões puramente negociais, de negócio, de conteúdo, de estrutura de conteúdo, não consigo prevê-las. Aquilo que lhe posso dizer, e referiu muito bem o Rodolfo, a Alemanha foi, porventura, o único clube que conseguiu lidar desde cedo e desde a sua gênese com a questão do investimento privado no futebol. Porque nós hoje chocamos com o facto de haver esta decisão, uma decisão puramente ou essencialmente financeira. Esta é uma decisão que permite aos clubes ganhar mais dinheiro. Este é o bottom line. Ora bem, nós antes temos que fazer um raciocínio e perceber que na gênese de tudo isto, no radical de tudo isto, está o facto de hoje os clubes já não serem, na sua maioria, pelo menos estes de nível superior, já não serem associações que são governadas pelo interesse desportivo e pelo interesse da associação e dos membros que a compõem. Hoje em dia isto são empresas que procuram o lucro. Procuram o lucro. Estão profundamente endividadas e precisam de gerar receitas. Ora, a Alemanha, porquê que a Alemanha se calhar está 30 ou 20 anos à frente do resto do desporto europeu? Porque quando assumiu que ia abrir as associações desportivas ao investimento privado, fê-lo reservando sempre uma fatia de 51% para o clube fundador, para os associados, para os sócios. E dessa maneira garantiu que havia uma profissionalização, havia, portanto, uma reconversão do tecido corporativo do clube, que se transformava em empresa, mas o interesse essencial dos clubes alemães é sempre o interesse desportivo, é sempre o interesse da proteção do seu legado desportivo. Isso não sucede com o Manchester United, isso não sucede com o Milão, isso não sucede com mais nenhum clube que tem um dono maioritário particular e que legitimamente procura o lucro. FIFA e UEFA, nesse sentido, quando nós tivemos o caso do Granada já há alguns anos, que acabou por ser, enfim, gerar caso nas instâncias desportivas. Quando nós temos todos estes casos, até em Portugal, quando nós temos um caso como o do Belenenses, em que há uma fratura entre clube e investidor privado, nós temos nos últimos 15 anos, temos um corpo de provas de que esta é uma relação que está mal resolvida. E o desporto nunca teve a força nem a clarividência necessária para resolvê-la como resolveu a Alemanha. E hoje este resultado que nós temos da Superliga é um resultado legítimo e muito provavelmente legal face àquilo que são os interesses perseguidos por estas unidades desportivas, mas que são acima de tudo unidades económicas. Aquilo que vamos ver agora é de facto se o modelo europeu do desporto tem inscrito e implícito em si mesmo valores que não são prosseguidos, não são passíveis de serem defendidos por outros modelos, como o modelo fechado, e que obviamente por mais que os 12 queiram dizer que é um modelo aberto, não é um modelo aberto, vai criar um fosso gigantesco entre os 20 mais ricos e os demais, e vamos ver em que medida é que isso é admissível ou não. Até porque, como disse, isto é tudo uma questão financeira, porque a vertente esportiva não é muito vista em causa aqui, porque se olharmos alguns destes clubes fundadores nunca ganharam uma Liga dos Campeões e deixam de fora outros emblemas históricos, como por exemplo o Ajax fora deste modelo. Sim, havia hoje um tweet, acho eu, que Benfica, Celtic, Porto, Ajax, Hamburgo, que tinham 20 taças de campeões europeus e Tottenham, etc., não tem nenhuma, não é? Portanto, o Arsenal há anos que não é uma equipa competitiva, pelo menos a este nível. Portanto, é evidentemente que a questão do mérito desportivo foi posta completamente de parte. Rodolfo, hoje um amigo meu, ontem aliás à noite, um amigo meu dizia-me uma coisa muito engraçada e que eu acho que reflete muito
um dos pilares desta discussão. E, aliás, o conhecido advogado brasileiro Marcos Mota também aludiu a isso num tweet. O Real Madrid tem, se calhar, cerca de 150 mil sócios pagantes. E tem, se calhar, um universo de 1 milhão, 2 milhões de adeptos que estão intimamente ligados à sua história, ao seu legado desportivo, que vivem diariamente a vida do clube. Mas esse mesmo Real Madrid tem 111 milhões, tem 111 milhões de seguidores nas redes sociais. Esta é uma decisão que visa ir ao encontro daquilo que os 111 milhões de seguidores querem, obviamente, em detrimento daquilo que os, se calhar, 1 ou 2 milhões de legacy fans, como são chamados, ou seja, os associados ligados à história do clube, quereriam. Isto é claramente, são estas duas realidades que estão aqui em confronto. Viremos ver então qual das realidades é que no fim irá ser a vencedora. Luís Cassiano Neves, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui nesta Fast Talk do Jornal Económico. Certamente voltaremos a falar numa outra oportunidade, porque este é um tema que ainda vai dar muito o que falar.